Voltamos com Fala Mais Anda. Gabi, vamos continuar nosso papo? Vamos continuar. Gabi, eu esqueci de te perguntar no começo do no primeiro bloco, onde você se formou? Eu me formei na Unisantos, né? Na Universidade Católica de Santos. E foram anos, assim, maravilhosos. Eu brinco que se eu pudesse voltar para estudar mais, eu voltava. E eu tenho, sim, a ambição de, algum dia, quem sabe, dar aula em faculdade, né? Legal. Eu fiquei algum tempo dando aula na ETEC, aqui de Peruíbe. Eu dava aula de desenho da construção civil. E eu amo dar aula. Tanto que é por isso que eu falo tanto, né? Mas eu é muito amo bom, dar assim. aula. Gabi, outra dúvida que eu tenho, também na área da arquitetura. Você, particularmente, o que você prefere? Pegar um projeto do zero ou repaginar, reformar, como eu posso dizer? Dar outra cara da sua cara pro trabalho. Tá. Então, aí a gente tem dois aspectos que devem ser levados em consideração. Quando você faz um projeto do zero, ele dá menos trabalho. E ele fica mais a cara de quem está fazendo, né? Sim. Fica com o momento, eu digo que a arquitetura ela tem que ter tempo e espaço, tem que refletir ela. Então, por exemplo, a arquitetura ela tem que refletir o ano de 2021 na cidade de Peruíbe, se for o caso de Peruíbe. Uhum. Já quando você pega um espaço já feito, um espaço já construído para reformar, ele provavelmente já vai ter um tempo e espaço. A arquitetura vai ser tal, de ano tal. Então, apesar de ser menos trabalhoso, ele tem essa vantagem de você brincar um pouco com as décadas, sim, né? E eu adoro esse aspecto de você trabalhar com uma coisa, com uma arquitetura mais antiga, com uma arquitetura mais vintage. Então, esse aspecto de você reformar ou restaurar um ambiente, que reformar e restaurar são duas coisas bem diferentes, tá? Uhum. Então, por exemplo, se você reforma, você sim pode sim dar a sua cara, apesar que eu acho que ainda é interessante você manter um pouquinho do DNA do que era anteriormente. Então, por exemplo, houve uma década que as portas e janelas eram todas em arcos. Talvez algum de vocês more numa casa que as portas sejam em arcos, né? O Cristian, que é mais velho, deve lembrar. Então, isso é muito marcante. Eu acho interessante, por exemplo, tem arquitetos que tiram hoje em dia. E eu mantenho, porque eu acho que é um aspecto do tempo que se torna interessante, né? Que enriquece o projeto que você está fazendo. E tem o restauro. O restauro é quando você pega um projeto que é mais antigo, tá? Que ele tem uma data anterior, então vamos dizer assim, um projeto da década de 50, 40, 30 ou até anteriormente a isso, e você tem que fazer uma restauração. Então você vai transformar aquele espaço no resplendor da sua década. Entendi. A restauração é você trazer o resplendor do que ele tinha quando foi construído. Então isso também é bem interessante. Eu gosto, mas também é muito trabalho. Resumindo, pra mim, é mais complexo do que eu imaginava. É mais complexo do que você imaginava. Tipo, você fazer restauração, muitas pessoas acham que é muito simples e que você pode fazer qualquer coisa, mas não pode. Você tem que estudar o assunto, tem que ter uma uma especialização em restauração, né? Você tem que estudar tudo que estava na década. Então, assim, restauração é o mais complicado de tudo. Gabi, estamos passando aqui pelos Arcos da Baleia, mais conhecido por esse nome. Acredito que seja esse nome, não tenho certeza. Particularmente, eu acho bonito e interessante. Eu gosto também. Tem esse aspecto que remete à praia, né? Sim. Essas costelas da baleia, como se fosse os fósseis de uma baleia que ficou por aqui, eu acho bem legal. E eu gosto principalmente do fato deles terem usado arte aqui, né? Essa arte de rua, que eu acho que a gente poderia explorar mais nas cidades, né? Usar a arte como uma ferramenta, de você embelezar a cidade. Aqui no Brasil a gente não usa muito, mas no exterior você usa bastante. Berlim tem uma grande gama de arte de rua que é bem interessante. As pessoas vão para lá para conhecer a arte de rua. Você também acredita que a arquitetura é arte? Você gosta de pensar assim? Olha, eu digo que a arquitetura é arte funcional. Se a arquitetura ela for somente arte, ela perde o seu sentido de ser. Mas se ela for apenas funcional, ela também perde o seu sentido. Então você tem que ter um equilíbrio muito bom entre a beleza e a funcionalidade. É isso que é a arquitetura.
A gente está passando aqui agora em frente ao prédio redondo. Eu particularmente também não conhecia a história do prédio. Fiquei sabendo que você sabe de algumas coisas. Conta pra gente um pouquinho sobre esse prédio. O que você acha sobre a arquitetura desse prédio gigantesco da nossa cidade? Esse prédio tem uma história muito interessante. Ele foi projetado na década de 70, né? Quando o então presidente do Brasil firmou um compromisso com a Alemanha que ia ter uma usina nuclear aqui na cidade de Peruíbe. Não sabia. Não sabia disso? Não. Então, foi mais ou menos em 75 que o presidente firmou esse compromisso com a Alemanha e a cidade que tinha sido escolhida para ter essa usina nuclear foi aqui Peruíbe. Só que eles construíram um prédio, né, com a intenção de abrigar os trabalhadores que viriam para cá. Só que acontece, a população local ela sempre foi muito unida e ainda é muito unida em prol desses acontecimentos, em prol de manter a preservação ambiental da cidade. Então eles fizeram muitos protestos na ocasião e foi transformado, eles desistiram de fazer aqui e fizeram em Angra dos Reis, né? Que é a usina nuclear de Angra que tem até hoje. Mas o prédio ficou, ele tem 15 andares. E por ele ser tão alto, é uma das leis mais importantes que a gente tem aqui na cidade de Peruíbe, por exemplo. Aqui na cidade, a gente tem uma lei que diz que a gente não pode construir prédios nessa área da praia. Nesse eixo da Padre Anchieta para cá, a gente não pode construir prédios. Porque foi percebido, quando eles fizeram esse prédio, que faz uma grande sombra na areia. Sim. Então, se eles não tivessem notado isso, não tivessem implementado essa lei, a cidade inteira ela não teria sol no verão, né? A pessoa viria para cá tomar sol no verão e não conseguiria, porque teria sombra. Você acha esse prédio bonito? Bem aqui. Eu gosto bastante. Eu falo que ele tem, muita gente acha que ele é curvo assim simplesmente por ser, né? Mas ele tem alguns motivos por ele ser assim. Me diga alguns que eu não sei. O primeiro motivo é que todos os apartamentos queriam ter vista para o mar. Sim. Então, esse foi um dos primeiros motivos. E o segundo motivo não é tão nobre, né? Mas é um motivo muito importante, é que o vento que vem do mar, o vento que vem da praia, ele causa uma pressão muito grande estrutural. Então, se você tem um prédio reto, o vento passando por aqui, ele vai pressionar muito e a estrutura teria que ser muito mais forte. Quando ele faz essa curva, a estrutura ela se torna mais firme. Então, você não precisa ser a estrutura, os pilares e a fundação tão firmes porque ele é curvo. Que legal! Juro que eu não sabia. Pois é. Gabi, nosso horário está estourando. Eu queria agradecer você. Obrigada, foi maravilhoso. Tenho muita coisa para falar, que eu falo muito. Quem sabe outro dia eu falo mais um pouquinho. A gente faz uma parte 2 do nosso papo. Tá? Com certeza. Tá aí, Gabi, perdão, eu tô com o Thaís na cabeça, que a Thaís tá ali na minha frente, mas esquece. Gabi, como as pessoas fazem para te encontrar? Fala o seu telefone, seu Instagram, tudo que você quiser. Ah, maravilhoso, vou falar então. Meu celular é 996865658 e vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, que eu tenho um trabalho, né, que eu digo, a parte que eu gosto muito de fazer postagens para quem gosta de arquitetura, para quem se interessa do assunto, não só de construção, mas de arquitetura de interiores também. Eu falo bastante, eu posto bastante dicas. Eu, por exemplo, posso ensinar você lá no meu Instagram como você deve decorar suas prateleiras. Que você vai colocar lá, ou o que está em tendência na arquitetura, ou cores que são interessantes, cores que vão entrar o ano que vem. Então, eu estou sempre postando assuntos bem relevantes para quem está decorando a sua casa ou para quem vai construir a casa. Então, eu dou bastante dicas, o que a gente pode fazer com perrengues de obra, enfim. É um assunto bem legal, meu Instagram, quem quiser me seguir lá é gabrielajax.arquiteta. Que legal, Gabi. Galera, a gente volta semana que vem com mais um Fala Mais Anda. Valeu, obrigado.